Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estão todos com a Bíblia? Hoje nós vamos estudar Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Vamos para a chamada? Heitor, Cecília, Miguel, Bianca, Júlia, Peter. Eu quero dar as boas-vindas à Bianca, que agora faz parte da nossa turma. Seja bem-vinda, Bibi. Eu vou convidar a professora Uel para fazer a oração para começar a nossa aula. Vamos orar, meus amores. Vamos fechar nossos olhinhos. Senhor nosso Deus, continuando em Tua presença, nos colocamos diante de Ti agradecendo, ó Deus, pela semana que tivemos, pelo cuidado que o Senhor sempre tem conosco. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando na aula de hoje e fazendo, Senhor, com que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nas últimas aulas, nós vimos sobre os milagres de Jesus e hoje veremos mais um. Vocês imaginam qual será a história de hoje? Eu vou dar uma dica. Tem um barco nessa história. Vamos ver? Olá, crianças! A história de hoje se chama Caminhando sobre a Água. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 18, verso 27, e diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A mensagem é: somos salvos ao conservar nossos olhos fixos em Jesus. Você sabe nadar? Consegue permanecer boiando? Quem cuida de você quando está nadando? Muito tempo atrás, Jesus cuidou de Pedro quando ele tentou andar sobre a água. Vamos ver o que aconteceu. Mal posso acreditar no que aconteceu hoje. Pedro se lembrava de como Jesus tinha alimentado uma grande multidão naquele dia. Foi maravilhoso! Nunca pensei que veria coisa semelhante. Os discípulos continuaram conversando, enquanto o barco calmamente prosseguia a viagem. Eles falavam sobre os milagres daquele dia. Tinham desejado muito que Jesus concordasse que o povo o coroasse rei. Mas no fim do dia, Jesus os havia mandado embora, dizendo: Vão à frente, atravessem o lago de barco. Depois, Jesus tinha despedido o povo para os seus lares e se retirado para um lugar calmo a fim de orar. Sobre o lago, nuvens escuras começaram a se juntar. O vento levantava furiosas ondas contra o barco de pesca. Não demorou, todos estavam envolvidos pelo barulho da tempestade. Os experientes pescadores esforçaram-se junto aos remos. Eles remaram com mais força, mas a tempestade era forte. A tempestade continuou sua fúria através da noite. Mesmo assim, os discípulos continuaram remando e se esforçando para alcançar a praia. À meia-noite, Jesus viu a luta deles. O vento tornava as ondas cada vez mais altas. Jesus, então, resolveu ir ao encontro dos discípulos. De repente, os discípulos viram alguém caminhando sobre a água em direção a eles e gritaram de medo. Olhem! É um fantasma! Alguém está caminhando sobre a água! Atemorizaram-se ao ver alguém vindo em sua direção, andando sobre a água, como se estivesse em solo seco. Não tenham medo! Sou eu, Jesus! Os discípulos ficaram tão maravilhados que por um momento ninguém disse nada. Então Pedro gritou: Se és tu, realmente manda-me ir contigo, caminhando sobre as águas. Venha, Pedro. Então Jesus acenou em direção ao seu impaciente e algumas vezes impetuoso discípulo. Ele sorriu, encorajando Pedro a jogar a perna sobre a beira do barco. Olhando para Jesus, Pedro começou a caminhar sobre a água. Desviou seu olhar de Jesus, voltando-se para os discípulos. Ele deve ter pensado:
Ei, olhem para mim! Vocês não acreditam no que estão vendo? Ao começar a voltar-se em direção a Jesus, viu as ondas enormes e sentiu o vento forte. Ele ficou com medo e começou a afundar. E imediatamente sua coragem se foi e ele gritou: Jesus! Salva-me! Por que você perdeu a fé, Pedro? Jesus colocou a mão no ombro do discípulo e, em silêncio, entraram juntos no barco. Depois que Jesus entrou no barco, o vento parou e as ondas se acalmaram. O pequeno barco de pescadores continuou navegando calmamente em direção ao outro lado do lago. Hoje, Jesus nos diz: Apenas olhe para mim. Estou aqui para resgatar você. Você não pode fazer isso sozinho, mas não se preocupe. Eu posso salvar você. Apenas confie em mim. Nós vimos que Jesus, o Filho de Deus, cuida de nós. Jesus andou sobre as águas, fez com que Pedro também andasse sobre as águas, mas quando ele começou a olhar as dificuldades, quando ele começou a ficar com medo, ele começou a afundar. Mas quando ele voltou os olhos para Jesus, ele se sentiu seguro. E assim também é conosco. Quando nós estamos com medo, passando por alguma dificuldade, mas nós oramos, pedimos a Deus que cuide de nós, Ele cuida de nós e nós podemos nos sentir seguros também. Agora vamos para as músicas? Quando o vento forte soprava e Jesus caminhava sobre o mar. Pedro vendo então, disse com tamanha emoção: Mestre, também quero sobre a água andar. Jesus o convidou, Pedro ao mar se atirou, mas começou a afundar. Jesus lhe deu a mão e o ajudou então. Os dois ao barco foram estar. Pode o mar se revoltar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode o vento soprar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Se o temporal se aproximar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode ser em qualquer lugar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode o mar se revoltar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode o vento soprar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Se o temporal se aproximar, chame Jesus, ele vem te ajudar. Pode ser em qualquer lugar, chame Jesus,
céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém. Amém. Espero que tenham gostado da nossa aula hoje e para essa semana eu vou lançar um desafio. Você vai pedir para o papai, a mamãe ou alguém que possa te ajudar a fazer um barco de papel parecido com esse e vai escolher uma outra pessoa para contar a história que aprendeu hoje, sobre Jesus andar sobre as águas, ele ter feito com que Pedro também andasse sobre as águas e vai falar o quanto podemos confiar em Jesus. E você pode contar essa história pessoalmente ou também pode contar pela internet fazendo um vídeo, tudo bem? Agora eu vou pedir para a professora Uel fazer a oração e encerrar a nossa aula. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhinhos e abaixar a cabeça? Senhor, nosso Deus e Pai, continuando em Tua presença, nos colocamos diante de Ti agradecendo, ó Deus, por mais essa aula, por mais esse ensinamento que o Senhor nos dá hoje, ó Pai. Pedimos, Senhor, que nos momentos de medo, Senhor, nós possamos lembrar que o Senhor é o nosso porto seguro, Pai. O Senhor é a nossa segurança. E que continuemos andando sempre nos Teus caminhos. Nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana, que Deus abençoe. Beijo. Queridos, muito obrigada por mais esse domingo juntos. Uma boa semana e que Deus os abençoe. Tchau!